sofrimentos. Todos, em prece, nos juntamos sob a orientação do Espírito diretor desses trabalhos, e procuramos derramar bálsamos salutares sobre as chagas daqueles infelizes irmãos. Pouco a pouco, os fluidos lançados sobre essas almas deram o resultado esperado, e elas compreenderam que já não estavam no mundo das dores, mas haviam ingressado no mundo do espaço. Em seguida, nova luta para infundir, nessas criaturas, o sentimento de perdão pelos seus inimigos, para persuadi-los de que tudo aquilo pertencia à Terra, não podendo ser trazido para o além, e, principalmente, que o sentimento de ódio deveria ter ficado na Terra sem jamais penetrar nos umbrais da eternidade. Foi necessária a benção do Espírito Guia, foi preciso que este lhes explicasse o amor de Jesus e lhes mostrasse como foi ele odiado, vilipendiado, maltratado, pelos homens, que lhe cuspiam na face, e sempre perdoando, e sempre amoroso, caridoso e bom. Foi necessário trazer-lhes à memória o quadro doloroso da Via Crucis do Calvário, para que aprendessem que, não obstante todo o sofrimento, se pode amar. E eles baixaram as cabeças humildemente, e pediram perdão a Deus de terem lutado contra seus irmãos com ódio e rancor, ao ponto de se tornarem verdadeiros assassinos, desejando que a paz não chegasse enquanto o último inimigo se não houvesse extinguido completamente. O ódio fervia na alma daquelas criaturas. Tenho esperança de que os albores da fé farão renascer, nesses dois espíritos, retirados do mal para o bem, sentimentos de amor, piedade e gratidão a Deus. Meus amigos, os horrores da guerra são tais que não vale a pena recordar muito para não abater o ânimo dos fracos. Eles são de tal natureza, que se pudesses, ainda que de longe, avistar o quadro que se apresenta diante do meu espírito num momento destes, talvez não tivesseis a energia precisa para não desfalecer. Compenetrai-vos, pois, de que é preciso suplicar a paz, e orai muito, porque, no próprio instante em que vos falo, se estão produzindo graves acontecimentos, dos quais tereis notícia. Paz do Senhor esteja com todos vós. Maria Luísa. Em 23 de fevereiro de 1937. Psicologia espiritual. Deus seja louvado. Meus amigos, meus prezados irmãos, a paz de Jesus é o remédio para as consciências intranquilas. Desde o momento em que essa paz bendita penetre numa consciência agitada, a tranquilidade se fará. Eis porque todos nós, ao iniciarmos as nossas curtas preleções, dizemos sempre, que a paz bendita do Senhor repouse sobre todos. É um voto sincero. Meus amigos, a psicologia espiritual é um estudo. Quer o espírito esteja retido num corpo de carne, quer se encontre livre das peias materiais, a sua psicologia é sempre um estudo. Sei que hoje sou um espírito. No mundo em que habitei, tive contato com diversos homens de mentalidade superior. Vivi lisonjeado pela sociedade, que aplaudia as minhas manifestações literárias, fossem prosaicas ou poéticas. Sempre recebi dos homens o testemunho do maior apreço, admiração e simpatia. Isso, porém, não obstava que meu espírito estudasse o ser humano sob suas múltiplas formas psicológicas. Divisei criaturas francas, sinceras, apreciadoras da virtude e da justiça. Convivi, por outro lado, com homens que aparentavam possuir todos esses dotes morais, todo esse valioso patrimônio intelectual, mas era, realmente, uma simulação, porque as suas faces estava presa à máscara da hipocrisia, o fundo era o avesso de todo aquele exterior belo. Convivi com criaturas impetuosas, prontas a romperem no primeiro ímpeto fosse lá com quem fosse, sem piedade, rústicas, não parecendo possuírem uma só parcela de coisa boa e que, no entanto, guardavam sempre qualquer sentimento honesto. Enfim, no mundo em que habitei eu vi de tudo. Quanto à parte feminina dos encarnados, encontrei mulheres verdadeiras vestais, prontas a sacrificarem a própria vida no altar da honra,
Vi criaturas verdadeiramente dissolutas, mais prostituídas da alma que do corpo. Ainda outras encontrei, para as quais o mundo era severo e cujas almas, todavia, revestiam a pureza dos lírios. Vi de tudo. Mães devotadas aos filhos até ao sacrifício, mães repudiando os próprios filhos, como se não lhes pertencessem, não fossem carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue. De tudo eu vi. Passei para o mundo dos espíritos. Aqui chegando, continuou meu estudo psicológico. Fui despertado por um ser extraordinário, que se dignou vir até mim para, com sua dedicação, fazer-me compreender que já não tinha um corpo de carne e era um espírito. As primeiras palavras dessa criatura angélica, dessa mentalidade superior, foram estas: prossegue no teu estudo, és um observador. Continuei a estudar, e tive ocasião de ver espíritos verdadeiros portentos de majestade bela, na brancura de suas vestes, na luminosidade que irradiavam. Vi nuvens sombrias de espíritos cabisbaixos, sofredores, pacientes, resignados, procurando, na penitência de suas almas, a reabilitação para uma segunda vinda. Assisti ao contrário disso, espíritos criminosos, ainda revoltados na própria treva. Tudo eu vi. E o meu estudo prosseguia. No caos profundo em que me sentia mergulhado, eu necessitava das instruções de um mentor capaz de me esclarecer. Perguntava de mim para mim: será que não existe o céu? Ou será que o céu é bem diminuto? Por toda parte eu via contradições, espíritos que se diziam bons sem o serem. Foi quando a entidade luminosa que Geraldine me fez ver o progresso dos espíritos, a alma presa ao grilhão da dor, padecente, sofredora, cumprindo suas provas e desejando o progresso pela luz. Mostrou-me também o bondoso instrutor os algozes dessas almas padecentes, que não compreendem o alcance do seu mal proceder. Mas ainda, fez-me ver uma vida desde o seu início. Assim, tive ocasião de acompanhar o espírito incipiente na vida, quando começava a dar os primeiros passos. Observei o seu primeiro desvio, a sua primeira falta, vi-o resvalar de queda em queda, e disse para mim mesmo: é um perdido. Suspendi minhas cogitações a um sinal do majestoso guia, que me repetiu a frase clássica: prossegue. Prossegui. Eis senão quando vejo aquele que não dera, na existência terrena, sequer um passo para o bem, que eu vira cair mais de uma vez, descendo até onde é possível discernir no objeto, ressurgindo dos escombros de sua própria indignidade. Ei-lo que se levanta, ei-lo que tropeça. Mãos tutelares o amparam, braços protetores o seguram. E ei-lo, de novo peregrinando na terra, ao peso de uma grande cruz. Então, vejo o sofredor, perseguido, reconheço-o, mais adiante, num leito de dor, na miséria, privado de amigos, vilipendiado, mal desejado pelos homens. E o vejo, finalmente, levantar-se das cinzas, e o vejo lançar fora a podridão, e o vejo vestir a túnica dos puros, e o vejo ressurgir em luz. Senhor, que psicologia é essa? Então não há maus? Então quem cai repetidas vezes, quem pratica toda sorte de crimes e ofende a majestade do Criador, descendo ao abismo da perdição, ainda se pode erguer, ainda pode aparecer branco, em luz. Rendi-me. E disse ao sábio mestre: nada sou. Passei a existência terrena a estudar a psicologia do espírito. Tu me disseste: prossegue. Eu prossegui. Mas não chego a uma conclusão. Tão simples, tão fácil é a conclusão do sábio mestre. Sem frases retocadas, sem expressões bombásticas, sem ostentação de saber, solene, manso e bom, ele me disse: filho, sabes que fui um daqueles que tu vês? Não pude deixar de atalhar a sua palavra augusta. Mestre, não é possível. E ele: retém a tua negativa. Não profiras blasfêmias. Eu fui, sim, um daqueles. E os crimes que pratiquei na superfície da terra horrorizaram os homens de então. Nas páginas da história figuram,
ainda, os feitos criminosos desse homem que fui eu. Hoje, como vês, não sou uma luminosidade, sou a branca chama de uma vela, que começa a espraiar alguma luz. E ele era um foco luminoso. Assim concluiu. Nada sou. Mas sei que a misericórdia de Deus guia os meus passos e, hoje, posso auxiliar-te um pouco. Sabes quem sou? Sou Vicente de Paulo. Sou o teu guia, sou eu o criminoso de outrora, salvo pela misericórdia do Mestre, pela clemência de Deus. Tu, que tanto querias esclarecer o teu estudo psicológico, mas um estudo humano, meu amigo, não podias chegar a uma conclusão. Porque quem não conhece os decretos da providência nem a lei das reencarnações, quem não sabe que, do verme baixo, que é o homem, réprobo, impuro, sacrílego, tudo, enfim, quanto queiras dizer, ressurge a criatura luminosa, redimida, salva pela prova, pela dor, pela misericórdia de Deus. Quem não conhece estas coisas, não pode fazer um estudo psicológico espiritual completo. Meu amigo, o teu estudo psicológico foi imperfeito. Tu buscavas analisar a psicologia dos cérebros, do homem, do organismo material, e, passando para o espaço, naufragaste em tua pesquisa, porque a psicologia é a ciência espírita. Meus amigos, quando ele cessou de falar, compreendi, então, toda a minha insuficiência, toda a minha imperfeição. Só de uma coisa não me acuso, falta de lealdade ou hipocrisia. Em minhas observações eu era um fiel, um leal, queria, realmente, estudar a psicologia dos seres. Vejo, agora, que tal não é possível sem o conhecimento da ciência espírita. Todo aquele que quiser compreender a imperfeição do homem, estude espiritismo. Nunca digais que alguém é um perdido. Todas as vezes que ouço um espírita julgar qualquer de seus irmãos um perdido, um relapso, tenho ímpetos de me aproximar e dizer, sim, nesta vida. Mas é muitas vidas, e o seu espírito aprenderá. Estudai, meus amigos, aprendei na ciência espírita a compreensão psicológica dos espíritos, sua evolução, seu progresso. Deus vos guarde. Tobias Barreto. Considerações utilíssimas. Meus amigos e meus irmãos, louvado seja o santíssimo nome do Senhor. Jesus nos dê paciência a todos, para olharmos com benevolência as faltas do próximo, estendendo sobre ele um manto de caridade e amor. Meus amigos e meus irmãos, a terra se encontra, como vós todos sabeis, mergulhada no lago de sangue, que é a inépcia do homem, suas fraquezas, seus pendores para o mal intensificam cada vez mais. Tendes tido avisos e comunicações de espíritos adiantados, falando-vos do horror dessa carnificina sanguinolenta, que encharca o solo do vosso planeta. Tendes sabido, por espíritos de elevação, como se encontram perturbados os seres que se desprendem cheios de ódio, ao ponto de penetrarem no mundo além sem conhecimento da sua existência espiritual, e portadores ainda dos mesmos sentimentos que os tornavam violentos na terra. E o grande estendal de dores continua. Já não há sepulcros para tantos corpos, já não existem valas comuns, porque eles, os insurretos, vão terminando a matéria sobre o solo que ensanguentaram. Não há mão caridosa que se lembre de compô-los e prepará-los para a verdadeira morada. Não há uma alma sofredora capaz de pronunciar uma Ave Maria sequer, no momento doloroso em que o espírito se desprende em tanta agonia. O homem a tudo se habitua. Dantes o horror, o pânico, a dor pela orfandade e viuvez, estabeleciam-se nos corações. Hoje, com a continuação dos tempos, o mundo se vai habituando. E é quase com indiferença que alguns procuram as folhas diárias, para saberem notícias dessas paragens sofredoras. Há quem diga, nos hospitais, que pode dormir não obstante os dolorosos gemidos que escuta a cada momento. Há quem achando-se entre salteadores e sabendo que sua vida corre perigo, assegure poder dormir tranquilamente, cercado de armas por todos os lados.
A tudo o homem se habitua. Criaturas existem que acendem o fogo, uma vez por dia, para aquecer um pouco de café, que sustente seu miserável corpo. O resto do dia fica assim mesmo. Meus amigos, só quem não conhece a desgraça e não toca de perto a dor, lamenta-se de coisas sem importância, padece com o calor, com a falta de conforto ao que está habituado. Mas as grandes dores, as mais profundas, a tudo o homem se habitua. Vós tendes tido notícias das paragens além em campa, onde se encontram espíritos desencarnados violentamente. Vós tendes conhecimento de histórias tocantes, dolorosas, que magoam as fibras das vossas almas, quando as escutais. Há bem pouco tempo tivestes notícia de uma destas. Pois bem, vós que ides aos cemitérios chorar a morte de seres que expiraram no leito de dor cercados de todo o carinho, rodeados da família, não lhes faltando recursos, espiritual e material, de qualquer espécie, alguns desses espíritos, esposas, que tiveram o conforto amistoso de maridos dedicados, cercadas de filhos igualmente idolatrados, outros que desencarnaram ao lado de suas mães, que os apertavam contra o seio, dando-lhes o último beijo no momento de agonia. Não sabeis o que é o morrer assim. Os que ficaram, saudosos, sentem, é verdade, a partida dos entes queridos, mas, materialmente falando, nada lhes faltara. Agora, morrer, deixando uma mãe de quem se era o arrimo e que passará a não ter o pão de cada dia, porque seu filho vai faltar, morrer, deixando uma esposa debulhada em lágrimas e saudosa da sua presença, certa de que o marido não voltará, é muito doloroso. E os filhos pequeninos, ignorantes de tudo quanto se passa, a sorrir, a brincar, a fazer gracinhas interessantes, como se nada houvesse acontecido. O papai pouco a pouco vai morrendo em sua memória. A infância é a inocência, não retém, não grava. O papai, houve alguém que tinha esse nome, mas desapareceu. Quanto tudo isso é pesaroso, meus amigos. Eu me lembro do que passei no mundo. Definhava dias e dias consecutivos, mas, graças a Deus, não me faltou o conforto, a esmola do alto, porque eu tinha fé, tinha coração sincero que amava o meu Jesus. Quando me recordo de tudo isto, dou graças a Deus, porque minha cruz foi leve, muito leve, bem mais pesada poderia ter sido. Hoje há recompensa, que não posso dizer injusta, porque quem me dá é Deus, e Ele não pode praticar uma injustiça. Mas sua bondade espalha-se de tal forma sobre mim, que eu sinto os eflúvios constantes do seu amor, eu sinto o amor de Cristo unido no meu coração, e o meu espírito comunga na mesma taça que comungam os fiéis cristãos. Quem mais tenho na terra? Amigos, criaturas que de mim não se esquecem, mãe que há de cumprir o seu destino para que não se afaste espiritualmente de mim, quando para essas paragens vier. Vós tereis hoje, meus irmãos, a presença, ou melhor a visita de duas filhas, a primeira sou eu, aqui estou. A segunda, no fim se dirá. São duas filhas igualmente amantes, igualmente sofredoras. Deus abençoe nossas famílias e não lhes falte com a sua luz. Aga. Em 26 de fevereiro de 1937. Uma visita preciosa. A paz do Senhor esteja convosco. Meus amigos e queridos companheiros, criaturas desta casa, a quem eu conheci e amei, a quem fui unida por laços de sincera estima, tenho prazer em estar convosco, neste instante, para dar-vos contas da alegria que inunda o meu espírito, pela grande misericórdia que Deus me concede. Quem parte da terra na flor dos anos, como eu parti, não pode deixar de sentir, dentro da alma, saudade dos seus, saudade da vida. A exuberância de vida que há em nós, alegria natural da mocidade, não pode se acabar assim tão depressa. Quando a moléstia nos atira ao leito de dor e, à custa do seu labor incessante, vai minando o organismo físico, depurando os erros do passado, provocando reações salutares espirituais,
Nós, quando já temos alguma crença, começamos a entrever as promessas de Deus que se realizam no infinito. Eu antevi a minha passagem, calculei tudo. Previ que o último dia de existência, na Terra, se aproximava, e que o primeiro dia de luz não tardaria muito. Não me enganei. Passando desta vida para outra, meu espírito depressa se equilibrou, ganhando a companhia dos seus que já o esperavam, e que, nas noites febris de insônia e dores, velavam ao redor do leito do sofrimento. Foram os espíritos jovens como eu, que partiram desta vida e ocupavam, então, lugar proeminente na falange luminosa, que enche vosso salão, nos momentos de grande concentração. Foi esse grupo de moças que me recebeu, me amparou e, alegremente, saudou meu ingresso no além. Graças a Deus, no meu lar já não se chora, todos compreendem que vive e que esta vida, concedida por Deus, é bem melhor do que a que eu contava realizar na terra. Qual a moça que, em seus sonhos de juventude, em seus anelos de felicidade, não aspira um lar todo seu, ao lado daquele que Deus determinou para seu esposo, cercada do carinho de amigos, feliz, venturosa? Qual a moça que não tem desses sonhos cor-de-rosa em sua vida? Os meus foram idênticos, mas se esvaineceram, se dispersaram, e lá se foram. Não os lastimo, porque fui sincera, quando desejei viver ao lado daquele que havia escolhido para companheiro da minha vida. Fui sincera. Porém, passando desta vida para o além, compreendi, em breve tempo, que minha pátria era lá, e que, voltando para o seio da falange bendita que tão caridosamente me acolheu, eu teria campo vasto para a realização de felicidade muito maior do que a que aspirei na terra. Meus amigos, minhas amigas, laços estreitos, de felicidade e amor, me prendem ao asilo espírita João Evangelista. Eu também aqui dentro, esforcei-me e realizei curto trabalho em razão da debilidade do meu organismo que, não pode ser mais proveitoso. Deus abençoou esse trabalho. Muito satisfeita me encontro, porque algumas crianças gravaram em sua memória o meu nome. A maioria não se recorda de mim, o número de crianças avultou, cresceu. Algumas já saíram, constituíram família, têm por sua vez seus lares, gozam da felicidade terrena que me não foi dado realizar. As outras, porém, que ficaram, recordam-se de mim, e eu me lembro delas. Estimo todos de minha casa, não esqueço minha família, e dela tenho recordações, as mais vivas, mais gratas e preciosas, porque em seu seio só tive afeto, carinho e amor indissolúvel. Sou muito grata aos meus, porque todos me amaram. E eu tenho a certeza de que os amei, em toda a plenitude do coração. Meus amigos, trabalhemos pelas crianças, esforcemo-nos para que sejam felizes essas criaturinhas tão mal compreendidas. O mundo, lá fora, não sabe o que é uma criança, exige das mocinhas o que não se exige de mulheres de responsabilidade. Tudo quanto fazem, é censurado, tudo quanto dizem, é mal visto. O mundo não tem paciência com a juventude, ela tem ânsias de vida, tem vigor, ambições tão naturais. Isto não exclui a pureza dos sentimentos bons. Podem ser ativas, boliçosas, travessas, e ter no íntimo, coração sincero, verdadeiro. Deus abençoe a todos os componentes do Asilo Espírita João Evangelista. Uma saudade, um amplexo para os meus. Parto, desejando todo o bem para as crianças que vi crescer. E faço votos que elas não se esqueçam que foi, é e será sempre muito sua amiguinha, Elsie. Em 26 de fevereiro de 1937. É possível ser feliz. Meus prezados amigos, permiti que vos fale alguém que, não há muito tempo, pronunciou, nesse recinto, algumas palavras, alguém que muito padeceu na vida e que muitas aspirações teve, as quais foram realizadas apenas no mundo além. Falar à mocidade, cheia de aspirações e vida, desejosa de felicidade que é a preocupação natural da juventude. Falar aos jovens,
é coisa que inunda meu espírito de grande prazer. Ó felicidade, felicidade! Como enches os sonhos dos poetas! Como preocupas tua mentalidade jovem das criaturas! Ó felicidade, felicidade, que enches o mundo com tuas promessas, aqui, muitas vezes, não dás cumprimento. Ó felicidade, felicidade, tu também encheste os meus dias terrenos de muita aspiração nobre, elevada, que o mundo não entendeu. E por tua causa, a tua procura, rios de lágrimas verteram meus olhos. E a cata de teus passos incertos, de tua moradia, que ignorava, andei te procurando, como se tivesses um pouso certo neste planeta de dores e aflições. Outros, também, como eu, correm atrás da felicidade, procurando segurá-la pela fimbria das vestes, mas seguram no ar, apanham o vácuo, e este não tem corpo. Será, então, que a felicidade é miragem enganadora? Será que ela aparenta viver mas não existe, e, longe de ser realidade palpável, é simplesmente realidade dos místicos, preocupação de cérebros fracos, de débeis mentais, de criaturas volúveis, borboletas em torno da luz imaginária de um sonho realizável? Será que a felicidade é como a fumaça, que se dispersa? Não, meus amigos, a felicidade existe, eu vô-lo posso afirmar. Para mim, foi fugidia. Mas sabeis por quê? Quero dizer-vos, para que aproveiteis a lição, quero ensinar-vos. Atrás da felicidade ninguém deve andar, ela vem ao nosso encontro. A felicidade não se procura, encontra-se. Nós vamos achá-la, muitas vezes, no momento em que não a estamos procurando. E quantos, muitas vezes, em torno dessa felicidade, tecem comentários, fazem prenúncios, profecias, que nada valem. A felicidade existe, minhas amiguinhas e meus amigos. Ela não é uma fada mística, imaginária, com varinha de condão, como antigamente faziam crer as crianças. Não, a felicidade vem ao nosso encontro. Precisamos abrir os olhos para enxergá-la. Quantos estão felizes, nada lhes faltando, tendo encontrado o coração que bate de encontro ao seu, sentindo o pulsar de um coração sincero, e não percebem que a felicidade está ali, quantos? E esses doidivanas, esses cabeças de ventoinha vão procurar felicidade lá fora, muito distante. E então lá dizem entre suspiros: a felicidade é um sonho irrealizável. Ninguém pensa em ser feliz, porque a felicidade não existe. Dogmáticos, profetas, juízes sentenciosos, nada disso é verdade. Fala-vos uma alma de poetisa, alguém cujos lábios tocaram o cálice da amargura, sorvendo muito fel. Fala-vos uma criatura martirizada na alma e no corpo, a quem ninguém entendeu. Fala-vos um espírito, que está hoje de posse da felicidade real, que Deus concede àqueles que sabem apreciá-la como devem. O que se apure de tudo isto é que a felicidade vem ao nosso encontro. E há mais, quantos, no meio dessa própria felicidade, a desfazem e dispersam. E ela insiste, e os laça novamente nos seus braços tentadores, mostrando-lhes outra vez o som de um claro dia, a beleza de um amor feliz. E os felizes, de vez em quando, fazem como as crianças malcriadas, estrebucham, batem os pés e rompem, de novo, as teias sutis que os prendem. Que significa isso? Que não querem ser felizes. Andam, então, em busca da fada risonha, que lhes transforme o pessimismo em doçura, em favo de mel. Repito, a felicidade não se procura, encontra-se. Cada um de vós peça a Deus encontrá-la, e ela virá, a meiga, a feliz, a risonha fada dos áureos sonhos de amor, passo a passo, lentamente, e, afinal, vos empolgará nos seus laços sutis, tão fáceis de quebrar, mas, ao mesmo tempo, tão fortes, tão vibrantes. São esses os laços que prendem duas almas sinceras, num amplexo verdadeiro, de amor, que, afinal,
é a felicidade. Perdoai-me, meus amigos, esta digressão, que talvez vos pareça inútil. Eu penso, porém, que não é inútil o que estou a dizer. Porque tenho muita vontade de ver solidificados, perfeitamente unidos e fortes, corações que se estimam, para, juntos, entoarem a Deus um hino de glória, de louvor pelas muitas bênçãos que derrama sobre a humanidade. Cuidado, meus amigos. Não desfolheis, não desmancheis o ninho dos vossos amores. A felicidade é dom de Deus e anda por aí à espera de que a encontreis. Paz na terra aos homens deseja. Carmen Senira. Em 2 de março de 1937. Que a fé guie os vossos passos. Deus seja louvado. Louvado seja o Santíssimo nome de Jesus. Meus amigos, meus irmãos, a minha prece, neste instante, ao nosso Deus e Criador, é que possa baixar sobre todos vós a graça do seu bendito Filho. Meus amigos, nunca é demais chamar a atenção das criaturas para si próprias, seus compromissos espirituais, as graças que Deus lhes concede também para seus deveres, como homens e espíritos. Relevai, pois, que neste momento vos dê uma palavra, fazendo acordar, dentro das vossas almas os bons sentimentos que nelas dormitam, muitas vezes encobertos pela cegueira que o mundo joga sobre eles, ofuscando-os. Meus amigos, especialmente na mocidade, o esquecimento toda, muitas vezes, propósitos firmemente tomados, fazendo esquecer compromissos de ordem espiritual bem mais graves e valiosos do que os de ordem material a que o homem próprio muito justamente obedece. Venho lembrar-vos, muito propositadamente, os compromissos espirituais que tendes para com a crença que professais. O Espiritismo está em jogo e não vai colidir de forma alguma com os sentimentos puros que possam encher os corações dos filhos de Deus. As afeições sinceras são aprovadas por Deus, as uniões lícitas igualmente o são, os afetos indissolúveis do coração são criados e apreciados por Deus, as afeições dedicadas, entre as famílias, são a prova fiel do cristianismo no lar. Assim, vós, que assistis constantemente às práticas espíritas que aqui se fazem, não vos esqueçais, meus amigos, de que a fé é a lâmpada acesa que vos guia os passos na estrada da vida. Lembrai-vos sempre das virgens prudentes, que conservaram as lâmpadas acesas até o fim, segundo a parábola do Cristo, enquanto as loucas deixaram as suas sem azeite e tiveram, por isso, de esperar os esposos às escuras. Conservai bem viva a chama da fé. Não consintais que as tentações da vida, ou os conselhos mal dirigidos daqueles que vos deviam encaminhar melhor nessa trajetória que fazeis transitoriamente pela terra, venham afastar vossos espíritos da linha traçada, em boa hora, para a felicidade terrena e espiritual. Cuidado, meus amigos, cuidado. Quem vive em contato com uma agremiação cristã, está mais ou menos precavido contra os perigos de que o mundo é cheio. Mas, quando as criaturas são quais ovelhas retiradas do redil e vão encontrar, lá fora, o mundo em toda a sua perturbação, cheio de traições e vilanias, precisam ter os cérebros muito bem equilibrados, os espíritos sempre dispostos para o bem, e memória muito lúcida, para não esquecer as palavras de seus pais espirituais. O povo, na sua linguagem vulgar, diz com muita precisão e é certo: aqueles que estão perto do fogo, são os que se aquecem. Quem sente frio e se mantém fora da lareira, certamente não tem conforto, não sente o calor protetor da chama que vem do braseiro, mas aquele que está tiritando e se aproxima do fogo, esse aquece os membros enregelados. Assim, a alma faminta do pão do céu, aproximando-se da mesa em que lhe é servido gratuitamente e onde tantas vezes se alimentou com fartura, não terá fome espiritual, mas, fugindo da mesa do Senhor, afastando-se do pão espiritual, sentirá falta dele. Eu venho pedir a vós todos, não vos afasteis, podeis ser feliz dentro do Espiritismo. Se viveis no lar não espírita, sede o exemplo desse lar,
Sede a chama protetora que aqueça a frieza dos corações enregelados que convosco moram. Se estáis em contato com almas puras, bem-intencionadas, mas que não conhecem a santa doutrina, procurai aproximá-las desse foco salvador. E se fostes criados aprendendo, desde a infância, o ABC da salvação eterna, não consintais que o lobo faminto venha arrancar do vosso seio a semente preciosa que o deve sustentar, fortalecer e amparar nos dias difíceis da vida. Suportadas dentro da doutrina, as provações elevam, enobrecem e não permitem que o espírito vacile, mas lá fora, ao abandono, sem o conforto do espírito, sem a benção paternal dos guias protetores, as provas são bem mais duras de suportar, muitas vezes conduzem o indivíduo à queda, e esta é um passo para trás. Coragem, pois, meus irmãos, que me ouvis, coragem, caminheiros do bem. Encaminhai para o Evangelho de Cristo, para a doutrina do Espiritismo, todas as criaturas a quem amais. Mostrai-lhes a verdade da palavra, das comunicações, a evidência dos fatos, e, acima de tudo, apontai-lhes a grande misericórdia de Deus, que perdoa, ampara e acolhe o pecador. Pedro. Em 2 de março de 1937. Jardineiros da Alma. Meus amigos, meus prezados irmãos em Cristo, o Senhor, eu vos saúdo, desejando-vos paz, que não se limite apenas ao círculo das vossas relações, mas que se estenda por toda a parte onde vossa influência possa chegar. Meus amigos, meus irmãos, nós temos, em nosso interior, algo de vida, que não perece porque Deus o fez imortal. Todas as criaturas humanas sentem em si essa vida a que me refiro neste instante. Não somente o ser material palpita, padece ou se alegra, o espírito, esta qualquer coisa imponderável, que o homem materialista não distingue, também vive, palpita, alegra-se ou padece. Essa qualquer coisa indefinida, que vive dentro das criaturas humanas, é o espírito. Falando figuradamente, podemos afirmar que, dentro da alma de cada criatura, há um jardim que lhe cumpre cultivar. Tal seja o jardineiro, qual será a beleza do jardim, porque, aquele que cultiva com carinho e amor, sabendo escolher as espécies de plantas para ornamentá-lo, aquele que se dedica com amor e desvelo à cultura de plantinhas, no começo minúsculas e depois belas, verdejantes, sorridentes, tem a recompensa do seu desvelo, do seu devotamento. Aquele, porém, que possui esse jardim somente por ter, como diz o mundo, porque não pode deixar de possuí-lo, uma vez que ele está dentro de si mesmo, mas que dele não se ocupa, deixando que plantas daninhas, que insetos prejudiciais o destruam, não pode apresentá-lo com a beleza que o outro contém. Será sempre um jardim mal cuidado, deficiente em perfume, fraco em beleza, triste na aparência. Enquanto o desvelado jardineiro poda as suas plantas, rega-as com cuidado, e, nas horas apropriadas, dá-lhes o alimento suficiente para fortificar-lhes as raízes, medica-as para evitar moléstias próprias das plantas, o outro se descuida, entende que a terra, pródiga como é em bem fazer, há de desempenhar a parte do seu trabalho, e deixa que o jardim cresça à vontade. Desta forma as flores não terão o mesmo vício, o gramado não será igual àquele que foi tratado com esmero, antes, será sempre uma deficiência. Assim o jardim da alma. Cada alma tem seu jardim, tendo este a semente própria, plantada em seu terreno, formada pelo próprio Deus. Se a criatura, amante da verdade e da justiça, souber escolher as sementes apropriadas para plantar em seu canteiro, certamente terá o frescor, o vício das almas puras, que florescem. Se, porém, longe de assim proceder, o homem infecciona sua alma com essa plantação nociva de sentimentos maus, negando-lhe vigor, não os extirpando com cuidado, certamente o jardim dessa alma será muito pobre em perfume, muito fraco em beleza. Cuidado, meus amigos.
Não só uma criatura possui este jardim. Todos vós, todos nós possuímos. A nossa alma aí está, à espera da plantação dos sentimentos. Se vos dói o coração pela infelicidade das criaturas, eis aí um belo espécimen de flor. Se vos entristeceis perante o luto das almas alheias, eis outro exemplar de flor, belíssimo, agradável ao Senhor. Se vossas mãos se abrem, benfazejas, para socorrer os realmente necessitados, eis aí também um belo exemplar de flor, que o próprio Cristo cultivou. Se deixais, porém, crescer dentro da alma sentimentos mesquinhos, baixos, de inveja, orgulho, soberba, indiferença, as plantas do vosso coração serão venenosas. Cuidado com elas. Cá fora, também existem plantas que matam, ervas que contêm veneno, folhas que absorvem a vida dos próprios insetos. Pobre daquele que pousar sobre tal folha. Desaparecerá, porque a planta, na expressão vulgar do povo, come. Algumas há, cuja sombra não se pode gozar, porque adormece o incauto viandante que sob sua copa repousa. Aí tendes a maçanilha, com todo o seu perigo. A alma também possui essas traições, tem, igualmente, plantas que atrofiam pensamentos nobres, gelam o sentimento da caridade, esmagam a inocência, trucidam o que é belo e elevado, e se comprazem em maldizer, ferir, instigar para o mal, espezinhar o que é justo, dando, então, asas ao que é baixo, vil e infamante. Cuidado, meus amigos. Todos vós, todos nós somos jardineiros, que temos, por dever, cuidar dos jardins das nossas almas. O terreno é para todos idêntico, Deus não tem predileção. O campo é sempre o mesmo, na aparência, pequenino, mas sua extensão é tal, que abriga o espaço contido na terra e vai a infinito. Porque a ação que é feita na terra, praticada nobre ou vilmente, terá sua inscrição no além. Jardineiros, jardineiros, cuidado com os jardins da alma. Regai-os, dai-lhes viço, frescor e boa semente, para que possais viver, progredir, florescer, para vossa e nossa felicidade. Sim, porque tudo quanto diz respeito à vossa felicidade, igualmente interessa a nossa. Somos irmãos, criaturas formadas por Deus à sua imagem e semelhança. Somos os agricultores dos jardins celestes. Cada um cuide do seu, porque representa ele um exemplar da vinha do Senhor. Permita Jesus que todos vós possais crescer, frutificar, e viver dentro das normas que procurei vos apontar neste instante. Assim sendo, paz a todos vós, meus irmãos. Violeta. Em 5 de março de 1937. Atenção e vigilância. Meus amigos, meus irmãos, paz. Encerrando os vossos trabalhos, venho concitar-vos, meus caros irmãos, a que continueis fervorosos na vossa crença, demonstrando a todas as vezes que a oportunidade se apresentar. Há a linguagem falada, a do pensamento, a do gesto e a escrita. Todas elas são meios de propaganda para o espiritismo, porém, serão falhas se a demonstração evidente da vida individual de cada um não positivar a realidade espírita. Assim pois, meus amigos, faço-vos, mais uma vez, a seguinte exortação: esforçai-vos por demonstrardes, no meio em que vivais, seja ele social, industrial, religioso, ou qualquer que seja, um caráter ilibado, no que diz respeito ao preceito da moral evangélica. O espírita nunca deve esquecer-se de que todos os olhos do lugar onde mora, estão voltados para ele, que é censurado pelo mais leve deslize em que incorrer. Não faltam censuras, não, faltam examinadores da sua conduta. E, pesquisando, investigando, perquirindo, acham sempre alguma coisa para dizer de vós. Ora, meus amigos, deveis compreender que se assim é, se estáis tão em foco, se sois motivos de exame tão minucioso, é porque alguma coisa espiritismo é, que não passa despercebido aos homens. Eles buscam a oportunidade de dizer:
Ali vai um que é espírita, mas não se conduz de acordo com aquilo que prega. Porque as outras crenças disto não fazem questão, desde que o indivíduo professe a religião, abrace-a com fervor, verdadeiro ou não, e dê demonstração perante o público de que é filiado àquela seita. É quanto lhe basta, não se pede mais. Espiritismo vai além. Exige de vós a demonstração positiva da vossa moral, da vossa linguagem, pela vossa conduta, pelo vosso modo de agir e forma de proceder. Assim, pois, dá graças a Deus que ides treinando, nesta vida, a perfeição que um dia ides adquirir no futuro. E, quando vossos espíritos, separados dos corpos, ganharem as alturas, vereis, então, meus amigos, que as palavras que pronunciávamos aos vossos ouvidos eram a expressão da verdade. Toda a bagagem reunida, durante vossa vida, na terra, passará convosco para o além. A preocupação da fortuna, da riqueza, dos bens materiais, tudo isso não deve de forma alguma embotar a vossa inteligência, ao ponto de vos fazer esquecer as futuras riquezas do além, que serão patrimônio vosso, se as houverdes conquistado aqui. Aconselho, pois, aos sofredores, calma no sofrimento, paciência na adversidade. E aos que se agarram ainda aos vícios, às tentações da vida material, digo, cuidado, cuidado. Os vícios devem ser esmagados, para não tolherem a evolução das criaturas. Vos os conheceis bem. O álcool, sobretudo, é traiçoeiro. O álcool de tal maneira empolga o indivíduo, que este perde, por completo, o uso da razão, e comete os maiores desatinos e absurdos, sob a ação maléfica desse veneno que o prejudica. É o caso para dizer, sem faltar à verdade, se o álcool envenena o corpo, intoxica também a alma, porque não deixa de intervir para que lhe falte a razão. O jogo é outra forma de vida que não cabe ao espírita. O jogo é a perdição, enterra, moralmente, o brio do indivíduo. E assim, todos os mais vícios, que não convém mencionar, são deprimentes, todos eles tornam a criatura escrava. E o homem que se preza de ser livre não deve entregar os pulsos a uma paixão desonesta e prejudicial desta ordem. Vigilância, pois, atenção ao vosso modo de vida privada e social. E progredireis um dia. Quando chegar a ocasião de vos apresentardes perante os vossos amigos, tereis, então, prazer de ser acolhidos, com todo amor, alegria e satisfação. Deus vos guarde. João de Freitas. Em 5 de março de 1937. Palavras finais. Meus muito amados irmãos. Paz convosco. Desde o início destes trabalhos de divulgação das doutrinas espíritas tenho sido chamado para o seu encerramento em cada fascículo. Faço-o com imenso prazer, pelo amor que consagro, não somente aos comunicantes, como aos encarnados a quem são dirigidas as instruções que cada opúsculo contém. Aconselho aos leitores amigos, espíritas ou não, que as leiam com tranquilidade serena, para que possam assimilar os ensinamentos que lhes são proporcionados. Verão que tais comunicações visam restaurar, restituir a saúde moral dos seus espíritos, oferecendo-lhes desinteressadamente o remédio para os seus males secretos, a explicação do porquê dos sofrimentos. Rogo ao Senhor Deus nosso Pai e Criador que derrame a luminosidade das suas bênçãos sobre quantos se aprestaram a este glorioso trabalho, e lhes dê o discernimento preciso para enxergarem sempre, no meio da cerração que escurece o horizonte da vida, de que lado está a justiça, o amor, a verdade. Deus a todos abençoe. Max. Fim.